Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para um teste não paramétrico para avaliar se uma massa de dados é aleatória ou não. Então, para isso, abra o programa SysEAPRO. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abri-lo. Se não encontrar o ícone do programa, vá ao diretório C. Dentro do diretório C vai encontrar a pasta SysEAPRO. Dentro da pasta do SysEAPRO encontra-se o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nele para abrir. Com o formulário do SysEAPRO aberto, verifique que na parte superior do formulário encontra-se o menu suspenso do programa. Aqui estão localizados todas as rotinas para operações de arquivos e cálculos de uma forma geral. Então, para fazer o teste não paramétrico de aleatoriedade, busque o menu suspenso Testes. O menu suspenso Testes. Clique no ícone Testes, não paramétrico, aleatoriedade, sequência. Sempre aconselhamos ao usuário que está utilizando um teste pela primeira vez buscar a caixa de dúvida que é representada por essa interrogação, então clicar nela, porque aqui existem algumas instruções que aconselhamos ao usuário ler para saber o que é que aconselhamos a ser feito para a realização desse teste. Então, para vocês terem ideia, ele já aconselhou que o número de ensaios, o número total de observações tem que ser maior do que 20 para esse caso, não é? Então, como é que você vai operar? E essa rotina, ela só permite dois dígitos, dois caracteres de avaliação. Por exemplo, um tipo de teste para saber se uma moeda é viciada ou não. Então, joga-se a moeda. Então, essa moeda vai dar cara ou coroa. Eu quero saber se a entrada de pessoas em um determinado shopping, homem ou mulher, o nascimento de crianças em uma maternidade, se é fêmea ou se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Bem, existem vários exemplos que podem ser estabelecidos para esse tipo de teste. Então, vamos utilizar o exemplo 40, massa de dados do exemplo 40, para especificar o teste. Então, exemplo 40, para abrir o exemplo, o arquivo do exemplo 40, pressione o botão selecionar arquivo, vai ser aberto essa caixa do Windows de abrir arquivos, busque aqui o exemplo 40, se não encontrar ele aqui, utilize a barra de rolamento até visualizar o arquivo, o exemplo 40. Exemplo 40, para abri-lo, posso dar um duplo clique aqui ou selecionar e apertar o botão de abrir. Então, foi carregado o exemplo 40. Como nós falamos, a massa de dados do exemplo 40 foi para verificar se uma moeda era viciada. Então, a pessoa jogou a moeda, deu cara, coroa, coroa, e por aí vai. Então, eu quero saber isso.
Então, na primeira janelazinha ele vai, porque aqui poderiam existir vários outras massas de dados, outros vetores, não é? Então, aqui ele vai perguntar quem é o vetor que você quer avaliar. É esse vetor result. Quais são os caracteres aqui dentro? C e K. É isso mesmo? Sim. Então, qual o nível de significância que você quer para o teste? 5%. Quantas casas decimais você quer trabalhar? 4, mais de 4 ou menos de 4? Então você estabelece de acordo com as necessidades do seu experimento. E pressionar o botão calcular. Ao pressionar o botão calcular, já se tem os resultados estabelecidos apresentados pelo CISEAP. Não se esquecendo que, como hipótese, ele bota que a hipótese de nulidade é que a amostra é aleatória, ou seja, isso daqui não são valores viciados, são ao acaso esses resultados que foram obtidos no experimento. Contra a hipótese alternativa é que sim, esses dados não são aleatórios, esses dados são viciados. Então, de acordo com os resultados do teste, que é baseado na distribuição Z, ele verifica que a hipótese de nulidade, ou seja, a afirmação de que estes resultados são aleatórios, é confirmada. Então, aceita essa hipótese de nulidade. Bem, se você quiser gravar esse relatório, basta você pressionar o botão de gravar relatório. Ao pressionar, ele vai abrir o diretório, provavelmente o diretório do CISEAPRO, na pasta ou subpasta texto. E ele vai gravar com o formato TXT, que depois você pode importar esse arquivo para qualquer processador de texto. Se você quiser imprimi-lo, basta apertar no botão imprimir relatório, que ele é enviado para uma impressora local. Muitos fazem também o seguinte: seleciona o próprio relatório aqui, dá um Ctrl V e vai no processador de texto, ou na realidade aqui o Ctrl C, vai no processador de texto e faz Ctrl V, que todas essas informações é transferida para o seu processador de texto. Bem, nós agradecemos e esperamos que as informações que terminamos de apresentar tenham servido para, pelo menos, minimizar as dúvidas que poderia se ter para o uso deste formulário do CISEAP. Esperamos nos encontrar no próximo vídeo.